Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô fazendo aqui o plantio de algumas suculentas que eu cortei. Faz mais ou menos umas 2 semanas que eu cortei elas. Tá tudo com raizinha já. E resolvi gravar aqui pra vocês. Tô colocando um pouquinho de carvão no fundo, mas como a cuia é muito pequenininha, cuia 13, nem precisa não. Se não quiser, nem precisa colocar não. Coloquei só um pouquinho, só pra facilitar aí a drenagem mesmo. Meu substrato tá um pouquinho... não tá tão drenante igual o que eu costumo fazer, por isso que eu tô colocando aqui. Se o seu substrato estiver bem drenável, né, não tem por que colocar drenagem nesses potes pequenininhos. Só se você ver que você tá plantando ali com a terra mais que compacta mais, só para não tampar os buraquinhos de drenagem que tem no fundo do vaso, né? E sempre conferir se tem furinho no fundo do vaso aí, ou da cuia que você for plantar, dá tudo certo. Vou colocar aqui um pouquinho de substrato. Esse substrato aqui é terra de mato, com carvão triturado, e coloquei um pouquinho de esterco de galinha. O esterco de galinha, gente, eu coloco bem pouquinho, porque ele é bem forte. Ele não é igual o esterco de vaca, né? Você pode colocar uma quantidade maior. E eu deixo mais ou menos um dedinho aqui do vaso sem substrato, né? E eu vou colocar essas... eu esqueci o nome dessa aqui, eu vou colocar o nome pra vocês aí. Eu vou deixar essa maior aqui pra pôr no meio, vou pôr as pequenininhas em volta. Eu tenho com esse pauzinho aqui, gente, é só pra fazer um buraquinho aqui. Só pra facilitar, porque como já tá com raizinha, eu não posso simplesmente enfiar na terra, né? Que pode quebrar as raízes, né? Danificar as raízes. Aí eu faço um buraquinho e coloco aqui e dou uma batidinha. Você pode dar uma apertadinha assim também de leve. Uma apertadinha pra muda ficar bem firmezinha, né? Se a muda ficar bamba, ela não raiza, né, gente? Ela procura um jeito de firmar primeiro para depois desenvolver. Vou colocar em volta aqui. Tem 4. Então, vou dividir aqui em 4, colocar aqui. Faz um furinho. Coloca e dá uma batidinha. Fica bem bonitinho nessas cuias aqui, gente. Eu achei ela tão bonitinha, primeira vez que eu compro dela. Se vocês tiverem interesse em comprar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link pra vocês aí. Eu gosto de comprar muito na Shopee. Entrega direitinho, não tem perigo. Pelo menos nas lojas que eu vou deixar pra vocês aí, é loja que eu já comprei e me entregou direitinho, né? Porque tem muita gente que tem medo de comprar, né, na Shopee. Mas é bom você sempre estar olhando os comentários, né? Porque se tiver algum problema, com certeza quem comprou vai deixar lá, ó, comprei e tive esse problema, né? Ajuda muito. Aí ficou assim, ó, né? Bem bonitinho. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho... ah, não tinha visto, eu tenho mais 2 mudinhas dela aqui. Então vai ficar até mais bonitinho, quer ver, ó? Vou tirar essas 2 aqui. Vou colocar elas mais pertinho, que tem 4. Vai ficar... a cuisinha vai ficar até mais bonitinha. Aqui. Vou colocar essas 2 aqui. Fica mais bonitinho, fica mais cheinho, né? Um furinho mais fundo, que essa aqui tá maior. Não é muito gostoso fazer... plantar, né, gente? Não? Traz uma paz.
Aí, ó, ficou mais cheinho, ficou mais bonitinha. Vocês dão uma batidinha, dão uma firmadinha com o dedo. Se quiser também pegar um pauzinho, dar uma socadinha assim pra terra ficar bem. O substrato tá bem soltinho, tá meio difícil dela ficar firme. Depois que fizer a rega, ela vai firmar mais. Essa daqui é uma híbrida de Gila. Tá com raizinha já também, ó. Vou colocar ela aqui nesse pote 9. Fazer um buraquinho com o dedo mesmo também. Não precisa ser nem um pauzinho, não. Pode ser assim. De forma que não danifica as raizinhas, né? Queria ter plantado antes. Não gosto de esperar a raiz crescer muito, não. Mas como não tive tempo, né? E, ó. Tem aqui uma madiba. Com reizinho também. Como ela tá com bastante raiz, eu vou colocar um pouquinho de substrato no pote. Pela metade, ó. E vou jogando ele aqui, ó, de forma que ele vai caindo e a raiz vai ficar pra baixo. Assim também eu gosto de plantar, que fica mais... Não corre risco da raiz ficar saindo pra cima, né, gente? Já aconteceu de vocês plantar uma planta e como você vê a raiz saindo pra cima? É porque a raiz, né, do jeito que ela tá ali, ela vai continuar crescendo, né? Você colocou ela virada pra cima, vai crescer virada pra cima. Aí aqui, ó, dá uma apertadinha com o dedo aqui. Substrato eu deixo um dedinho abaixo da borda do pote. Na hora da rega não entornar o substrato, né? Aí, ó. Aqui mais uma madiba. Ah, ela tá com a raizinha aqui, ó, bem em cima aqui. Eu vou tirar essas raízes aqui, que tá em cima. Só pra ela não ficar exposta no substrato, porque tem mais pra baixo, né? Eu vou tirar só essas que tá em cima aqui. Tem uma folha aqui praticamente seca, eu vou tirar também. Vou fazer o mesmo processo da outra. Colocar meio de substrato. Tá vendo? A raiz dela tá virando pra cima, ó. Isso aqui que é complicado. Vou dar uma viradinha dela pra baixo aqui. Pra ela não crescer pra cima, porque senão depois ela sai pra fora do pote. Agora ela vira pra baixo aqui, ela não corre esse risco, né? Porque o jeito que a planta ficou ali, coloquei ela essas caixinhas de ovo aqui, ó. Essas tampas de caixa de ovo. E aí ela começa a crescer a raiz e ela começa a virar pra cima. Demorei pra poder plantar, né? Mas é muito bom aquelas caixinhas ali, porque elas ficam tudo viradinhas pra cima, né? Não corre risco de ficar tombada e o sol queimar elas, né? Na lateral. Tem aqui a zesta. Também tá com raizinha. Tá com um pouquinho a raiz, eu só encho aqui o pote. E faço um buraquinho com o dedo mesmo. Tranquilo. Fica bem vermelhinha. No sol. Bem vermelhinha, bem bonitinha. Tem aqui também o Fantôme. Muito prolífica, né? Vou tirar essas duas folhinhas aqui. Praticamente seca.
É até bom que... Vou tirar isso aqui também. Me dá um espacinho pra poder enfiar ela na terra aqui. Vou colocar ela no potinho 6, que ela tá pequenininha ainda. Mas desenvolve muito rápido. Logo, logo já tem que passar pro outro. Vou colocar ela aqui mesmo. As plantinhas mais gordinhas, gente, eu gosto de dar pote menor para elas. Por quê? Geralmente, quanto mais substrato tem, mais vai demorar a secar, né? O substrato vai demorar mais para secar. E aí, a plantinha já é cheia de água. Se você colocar ela num pote grande e ela já tá cheia de água, para ela fungar é bem mais fácil do que quando você coloca num potinho pequeno assim. A não sei quando ela vai crescer, tampar o pote aqui, aí já tem que trocar, né? Mas até lá eu prefiro colocar no potinho 6. Mais uma madiba. Pessoal, tô aqui, mas o pernilongo tá mordendo minha perna toda. Nossa, Deus. O que vocês fazem aí com o pernilongo? Pra não ficar tudo com a perna cheia de caroço. E coça, né? Muriçoca, né? Tem gente que fala muriçoca. A gente fala pernilongo. Não, mas eles gostam de mim, viu? Tem sangue doce, né? Como se diz outro. Acho que realmente não tem esse problema com o pernilongo, né? Essa aqui é a Green Spawn. Também tá com bastante raizinha. Vou virar ela pra baixo aqui. Vou tirar um pouquinho, fazer igual eu fiz com a outra. Jogando o substrato pra ele descer a raiz. Quando ela tá muito grande, né? Corre o risco de quebrar ela aqui. Bem bonitinha essa planta aqui. Uma plaquinha aqui. Essa aqui é a Beach Waves. Tem umas de bifloras aqui no meio. No meio que tô plantando tudo junto. Depois eu separo na hora de colocar lá na bancada. Eu separo, né? Coloco os de biflora separados das compactas. Mais organizadinho, né? Isso aqui eu não tenho plaquinha. Eita. Mas eu faço uma aqui agora. Beach Waves. Essa planta é linda, gente. Essa daqui, ó, é uma de biflora. Eu comprei ela por código. O código dela é 270. Não tem raiz. Então eu posso encher o pote aqui, ó. Dar uma apertadinha nele aqui. Segura ela aqui. Fio ela dando uma leve giradinha assim. Ela fica bem firminha já, ó. Vou colocar aqui também a plaquinha. R$270. Eu resolvi mostrar pra vocês um vasinho que eu fiz aqui com embalagem de shampoo. Se vocês quiserem aí, eu ensino vocês a fazerem. Assim, só explicar aqui por alto, mais ou menos, como que eu fiz. Eu peguei duas embalagens, cortei a parte de cima e cortei aqui, essa parte aqui, ó.
Aí eu uni as duas e fui passando o ferro de solda aqui. A minha ideia, em princípio, era amarrar ela, né? Essas partezinhas aqui pra unir. Só que quando eu fui passando o ferro de solda, eu vi que ela foi grudando, ó. Ela cola uma na outra e não solta, ó. E aí ficou assim. Depois eu vou fazer 2 xizinhos de toquinho, vou colocar ali em cima. Aí a gente vai plantar aqui, eu separei essa suculenta aqui, ó, que eu não sei o nome dela. Muita gente falou que é a McDougall. Mas, gente, não é a McDougall. A McDougall tem ela aqui. E ela é diferente da McDougall. Vou até pegar ali pra vocês verem. Olha só a diferença das duas. Tá vendo? Essa aqui é a McDougall. E essa aqui é essa outra que eu não sei o nome. Pode ser uma híbrida dela, né? Mas olha, é bem diferente. A McDougall, ela não fica rosa nas pontas. Pelo menos a minha não fica, né? Essa aqui fica, dependendo do estresse dela, ela fica com as pontinhas tudo rosinha. Aí eu vou... Tô até mostrando aqui que se alguém souber aí o nome, puder deixar nos comentários aí, né? Eu vou colocar aqui o substrato. Vou deixar cair muito pedaço de carvão grande não, porque como é um lugar bem pequeno, né? Cabe pouco substrato. Bem fácil. Fica tão bonitinho, a gente colocar numa mesa, alguma coisa assim. Dá uma batidinha pra ele ajeitar aqui. E eu vou fazer assim, eu vou colocar essas maiorzinhas aqui no centro. Maiorzinha não, a gente tá pequenininha, né? Mas eu falo assim, porque ela dá uns bracinhos. E eu separei aqui os bracinhos dela também, pra me colocar nas lateral aqui. Ver como é que vai ficar. Essa suculenta aqui, ela é muito linda. E muito prolífica também, gente. Nossa, as folhinhas dela dá muda. Você tira esses bracinhos que ela dá aqui. Ele dá muda também. E ela é muito bonitinha. Aqui eu vou colocar isso aqui também. Isso aqui eu vou tirar um pouco de folhinha. Que tá com o cabinho bem compridinho. Deixa eu ver aqui. Quero pôr de forma que ele fica meio de lado assim, ó. Fica mais bonitinho, né? Vou colocar esse aqui. Deixa eu colocar bem pertinho, que a suculenta gosta de ficar bem pertinho da outra, né? Ela até desenvolve mais rápido. Esse aqui. Dá uma apertadinha. Precisar colocar mais um pouquinho de substrato. Vou precisar de mais, né? Vou colocar as pontinhas no lateral assim. E aí eu pego mais umas rosetinhas e coloco aqui.
Tem mais algumas rosetinhas aqui, ó. Eu gosto muito de reciclar, gente. Que evita também, né, jogar no lixo. E é gostoso de fazer, é bom pra cabeça. Eu uso muito também aqueles com as latinhas de milho. Tem até algumas aqui que eu pintei. Eu deixo ela assim, ó. Tá até um pouco sujo, tem que lavar. Mas aí eu, na hora de tirar o milho, eu deixo essa pontinha aqui que dá pra pendurar, ó. E pintei ela, tem que lavar ela, porque pingou chuva nela. Essa eu pintei de branco, de bege, e essa de preto. Fica bem bonitinho. Vou pegar uma ali pra vocês verem, que eu plantei já. Essa aqui, ó, fiz com latinha de milho, ó. Que bonitinha. Aí tem aqui, ó, um buraquinho, pendura ali. Aí eu coloquei essa mãe de mil aqui, esse, acho que boldinho que chama. Pendente. Ai, que bonitinho que fica. Até pra colocar numa mesa, aí você não precisa deixar essa beiradinha, né, ó. Você pode cortar tudo e deixar só a latinha. É impressionante, gente. A suculenta gosta muito de lata. Quando você planta, dá pra perceber como que ela desenvolve, né? Aí, se vocês quiserem um videozinho explicando como que eu fiz, eu faço pra vocês também. Vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui vai ficar bom aqui, eu acho. Não tem muita regra, não, gente. Você vai colocando. Ficou bom, você deixa. Não ficou, você troca. Colocar uns bracinhos assim pra ficar bem misturadinho. Aqui, vou colocar aqui na beiradinha. Dá um ar de natural, né? Então vai caber bastante. Tô precisando de fazer isso aqui com algumas suculentas minhas. Eu já tô sem espaço ali na bancada, não cabe mais nada. Ficou bem apertadinho mesmo, que a suculenta gosta. Gosta de ficar num lugar apertadinho. Ficou bom aqui. Aqui vou colocar mais uma rosetinha grande. Se tem aqui. Não tem uma grande, mas eu coloco 3 pequenininhas. Que dá também.
colocar mais um bracinho aqui. E tá quase pronto. Dá uma batidinha. Aí, pessoal, que bonitinho. Ó, não virar muito não pra não cair. Aí depois eu vou colocar fazer 2x com 2 pedacinhos de pau assim. E coloco aqui embaixo, que aí ela fica apoiada em cima, porque como é redondinha, né? Pra ela não tombar. Mas eu acredito que não vai tombar muito fácil não, mas eu vou fazer pra ficar bonitinho. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo aí. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, pra ajudar no canal. E logo, logo vou postar mais vídeos. Tchau, tchau!